Em breve, o steel frame será a nova construção convencional do Brasil e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Bota teu cafezinho aí que vai começar aqui mais um café com engenharia. Bem, para a gente explicar o porquê dessa tendência, a gente precisa também entender a história do steel frame que se mistura com a história dos Estados Unidos. Tudo começa em 1880, ou seja, há muito tempo atrás, inicia-se um movimento de implantação do wood frame, no lugar de aço, madeira. E a narrativa era que seriam casas industrializadas, ou seja, ela já vinha da indústria, só precisaria ser montada, com a ideia de velocidade e baixa necessidade de mão de obra. E isso só ficou viável porque nessa mesma época a madeira começou a ser industrializada, preparada, industrializada, e o gargalo da época que era o prego. Dessa forma monta-se aí um cenário ideal. Já tinha ali uma certa escassez de mão de obra e também o insumo estava 100% industrializado, permitindo a larga escala. E teve um lance aí também de expansão rápida para o lado oeste dos Estados Unidos, então eles precisariam de velocidade de execução. Passado-se um tempo, em 1933, foi realizada a primeira construção em LSF, Light Steel Frame, lá em Chicago, que inclusive está em pé até hoje e é o primeiro modelo construído. Aí já vem o lance, hein? Muita gente se questiona, nossa, parece uma casa tão, né, sem robustez, será que aguenta? Já está chegando aí a 100 anos, hein? Pois bem, muito perto de 1933, logo ali em 1945, tem ali a Guerra Mundial e aí é que eu tenho dificuldade de mão de obra mesmo. Só que entre 1945 e 1960, pasmem, 90% das casas dos Estados Unidos já não eram mais convencionais, e sim em wood frame, que é o momento em que se crava que o sistema padrão de construção virou o convencional. Não é mais o convencional que é hoje no Brasil, e sim casas pré-moldadas, casas industrializadas, que eu recebo as peças e eu não preciso construir. Eu faço o quê? Eu faço a montagem. Bem, estamos falando de wood frame, que é muito similar à ideia, porém muda o insumo, que também vem com a narrativa de que eu preciso que os insumos sejam 100% industrializados, que dessa vez a minha escalabilidade fica mais fácil. Por quê? Porque eu jogo tudo dentro da indústria sem precisar da madeira, de reflorestamento, da árvore, etc. Bem, vamos trazer essa historinha para o Brasil, que é onde a gente quer chegar. Em 1990, ou seja, depois de mais de 100 anos, essa tecnologia chegou aqui como o futuro, que lá já era realidade há mais de 30 anos. Porém, chegou aqui com a ideia de realmente futurístico. É tanto que depois de 8 anos, foi realizada a primeira construção em steel frame. Não existem muitos relatos sobre essa casa, dessa forma não é uma verdade absoluta. Só que pensa comigo, em 1998 o Brasil precisava era de trabalho, a gente tinha excesso de mão de obra, e eu implantar uma tecnologia que eu ia botar a grande parte do trabalho para a indústria e desempregar essa turma seria um tiro no pé, de acordo ou não. Dessa forma, essa tecnologia foi praticamente guardada na geladeira. Mas fica-se o marco em 1998 e a gente vai pular para agora, 2025/26. Eu acabei de fazer um vídeo falando sobre cadê a mão de obra do Brasil. Em suma, eu falei que está rolando uma migração. A galera está saindo do trabalho mais braçal e está indo para as novas oportunidades de trampo, que é o que? Entregadores, pequenos empreendedores, muita gente querendo ser autônomo, novas oportunidades na internet. E dessa forma já existe uma escassez de mão de obra. E eu consigo puxar a linha do tempo da minha vida na construção civil, que iniciou em 2015. E antes a gente iniciar uma obra, era placa do alvará, no outro dia, filinha lá com a galera com currículo embaixo do braço. Sou pedreiro, sou ajudante, sou hidráulico, sou... Hoje a gente bota duas placas, o alvará, e procura os pedreiros. Por quê? Escassez de mão de obra, e é nesse momento que a gente se cruza com um momento lá nos Estados Unidos que virou tendência, construções
com baixa mão de obra. Vamos puxar aqui a literatura do Light Steel Frame. A literatura diz que uma casa construída em Light Steel Frame custa 25% a mais do que a convencional. Ou seja, uma casa de 1 milhão vai custar 1.250.000. Ou seja, o preço não é a viabilidade. Porém, existe uma redução no tempo de fabricação, no tempo de construção em 3 vezes. Ou seja, uma casa de 12 meses vai cair para 4 meses. Pois bem, turma, com essa falta de mão de obra, a tendência é lei da oferta e da procura, essa galera começar a cobrar mais, ao ponto de que os técnicos que estão no escritório ir para o campo. Porque a diária, vamos supor que é R$200, quando ela for para 600, o cara fala, não vale a pena eu ficar sentado na cadeira. Não vale a pena eu comprar a hora de alguém, eu vou vender a minha. E aí pensa comigo, eu tenho 25% a mais no custo do steel frame. Se eu baixo 1/3 do tempo e o meu ativo mais caro está sendo a mão de obra, vocês acham que esse 25% vai ser superado ou não? E assim, essa é uma visão, uma ótica minha, fazendo uma retrospectiva dos últimos 10 anos. Existe dificuldade de mão de obra. E qual que é a solução para isso? Buscar um método que eu preciso de menos mão de obra. Que é o que? Light Steel Frame. E turma, a mão de obra que eu falo não é somente a mão de obra do montador. Eu preciso de fornecedores que, apesar de estar bem melhor do que há 2 anos atrás que eu fiz o meu primeiro vídeo de steel frame, ainda existe muita dificuldade. Ainda não aguenta escala. Projetista, existe projetista lá steel frame, mas existe muito mais do convencional. Até porque é a maior demanda hoje. Mas quando esse jogo virar, quem está preparado vai beber água limpa. E também o montador. Então existem em algumas frentes, desde o fornecimento, material, distribuição, projeto, acompanhamento e execução e a montagem. Então aí fica a dica para quem vive de construção civil há muito tempo e acha que está tranquilo porque já domina. Fica esperto porque o mercado está transicionando. O Titi está te trazendo aqui de primeira mão, que foi, cara, uma visão que eu tive. Eu falei, cara, isso vai acontecer, você querendo ou não. Então, nós que somos old school, né? A gente precisa se atualizar. A gente precisa aprender a calcular steel frame, aprender a acompanhar, aprender a projetar, saber todos os fornecedores e por aí vai. Então, realmente, o suprassumo desse vídeo é: se especialize em Light Steel Frame, entenda mais, estude mais, porque essa é a tendência por falta de mão de obra. Mão de obra para construir e mão de obra para manter. Lá nos Estados Unidos eles são muito make yourself, faça você mesmo. E o steel frame permite isso, porque você tira uma placa com parafuso e você tem acesso à estrutura da sua casa. Tanto estrutura de sustentação quanto estrutura de infra, elétrica, hidráulica, sanitária. É muito mais simples. E turma, dito isso, vem a pergunta principal. O que você acha desse meu ponto de vista? É uma realidade ou coisa da minha cabeça? Eu, como é um ponto de vista meu, vou começar a aderir também a esse método construtivo de forma muito mais forte. Novas ferramentas para isso, novos projetos, tudo já preparado para quando esse jogo começar a virar, seremos uma referência nesse mercado. E estou te convidando também a pensar dessa forma, porque o pior cenário é você se especializar e isso não acontecer. Mas esse conhecimento jamais vai se perder, de acordo ou não? Vamos estudar junto? Comenta aí. Então é isso, turma. Um vídeo aqui bem diferente, bem historinha. Se você gostou desse modelo, que é uma novidade aqui no canal que a gente tá vendo se vinga ou não, comenta aí, deixa o like, compartilha com quem for de compartilhar. E é isso. Sem mais, eu vou ficando por aqui. Vou deixar 2 vídeos aí pra você, ó, saborear do nosso material. Sem mais, valeu. Deixa o like.